Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Above Talks. Meu nome é Angélica, sou estudante da instituição Senac e voluntária na Above Expo 2025. Gostaria de convidar ao palco a senhora Ana Carla Lopes e os senhores Heitor Cadre e Otávio Leite, trazendo o tema ONU Turismo Américas no Brasil. Oportunidades para o setor de turismo. Obrigada. Boa tarde a todos. Ana Carla, querida ministra, companheira de muitas batalhas, Otávio Leite, nosso membro afiliado, representando muito bem a FEComércio no painel de hoje. Otávio, eu estou fazendo papel de moderador aqui, mas se você preferir. Nada, você tem todas as prerrogativas, na verdade. Estamos aqui para brindar a sua presença, né? Porque foi uma conquista maravilhosa do Rio de Janeiro, para o país. Foi? Não está ouvindo, não? Agora sim. Alô, pode? Está funcionando? Alô? Ei, som, teste. Não, você está muito bem nesse papel. Afinal de contas, em que pese a presença da nossa ministra nesse instante, o que temos que celebrar essa conquista maravilhosa para o país, né? E dizer quais são as consequências e oportunidades que isso nos traz. Então, fique à vontade, vamos trocando aqui figurinhas. Importante saber se o microfone da Ana Carla está funcionando. Eu vou testar dando boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Ok, perfeito. Então, estamos no ar os três, muito bem. Então, eu proponho que a gente comece o nosso bate-papo fazendo uma retrospectiva cronológica aí dessa iniciativa da ONU Turismo, falar um pouquinho sobre a instituição. A ONU Turismo foi criada em 1975, a partir da união de várias entidades patronais privadas que decidiram mobilizar os seus respectivos países para que eles formassem um organismo internacional dedicado, o primeiro do mundo, dedicado ao turismo, com estados soberanos participando em cooperação em prol desse setor tão importante. E a partir dessa união foi criado, então, chamado, na época, Organização Mundial do Turismo, ficou conhecido como OMT ou WTO, né, em inglês. E a partir desse início de jornada, ao longo dos anos, mais países foram aderindo, iniciou com 60 e poucos países, e até o final aí, dos anos 90, começo dos anos 2000, já tinha mais de 100 e poucos membros. Até que em 2003, a Organização Mundial do Turismo, a partir de um trabalho junto à Assembleia Geral da ONU em Nova York, foi reconhecida e admitida pela importância do seu trabalho como uma agência especializada das Nações Unidas. E a partir daquele momento, o que era WTO passou a ser conhecido como UNWTO, ou seja, World Tourism Organization passou a ser uma agência especializada das Nações Unidas, como muitas outras que os senhores já devem ter ouvido falar, né? A Organização Mundial da Saúde, que é a mais famosa aí depois da pandemia. Muito bem. De 2003 para cá, nós tivemos também um desenvolvimento com uma recente troca de sigla aqui há 2 anos e também de logo. Hoje em dia a organização continua se chamando Organização Mundial do Turismo, mas agora conhecida pela sigla ONU Turismo e não mais OMT, por isso que vocês devem ter reconhecido aí nosso novo acrônimo, ONU Turismo. Isto dito, hoje temos 163 países membros da organização. Nossa Assembleia Geral acontece de 2 em 2 anos, inclusive estamos muito próximo da próxima Assembleia, que será na Arábia Saudita, em novembro, em Riad, aí do dia 7 a 11 de novembro. Mas o escritório. Inicialmente, a organização já começou com sede em Madrid, na Espanha. Então a gente tem uma sede própria, diferente de Nova York e Genebra, como as Nações Unidas, organização mãe.
mas a partir dos anos 2018 em diante, teve um movimento forte de descentralização da gestão da organização, com a união dos Estados-membros para definirem novas subsedes ou também conhecidos como os escritórios regionais. E aí eu já quero tentar envolver um pouco vocês nessa conversa, né? Saber até que ponto vocês acompanharam esse movimento. Foi um movimento paulatino e demorado. Eu sei que a Ana Carla e o Otávio estavam nos últimos anos, que foram os mais intensos, que a gente realmente conseguiu concluir esse trabalho, mas eu quero que vocês comentem também esse início de tratativas, saber o que vocês ouviram a respeito da criação do escritório nesses primórdios aí. Pois é, eu tenho, posso dizer, um privilégio de ser uma espécie de testemunha ocular e partícipe da história, porque uma vez que a direção da ONU Turismo determinou, né, em sua diretoria, que se procurasse expandir em escritórios regionalizados, a partir desse instante o Brasil começou a tentar trazer para o país aquele que haveria de ser o destinado às Américas. Eu me recordo que estava no Congresso Nacional na ocasião, chegamos até a apresentar um projeto de lei para que, uma vez decidido que vai ser no Brasil, viesse a ser no Rio, por características próprias de ser a cidade, a face mais explícita do exterior, mas o governo, então, àquela altura, ele titubeava entre ser Brasília, ou ser Manaus, ou ser Rio de Janeiro, e por aí vai, e o assunto foi sendo levado, eu diria, não com a intensidade que mereceria, mas estava o Brasil procurando conquistar, né, essa façanha. E, a certa altura, né, houve um câmbio do governo, mudança do governo, considerando que essas etapas que precisavam ser vencidas não eram meramente trocas de ofícios, precisava de aprovação no Congresso Nacional, aprovação no Orçamento da República, e para aprovar no Congresso tinha que ter todo o embasamento no Ministério do Turismo, no Ministério das Relações Exteriores, com fundamentações, porque nós não estamos tratando de um escritório qualquer, estamos falando de uma agência internacional das Nações Unidas. Quem trabalha nessa agência tem prerrogativas de diplomata, tem uma série de imunidades e por aí vai. Então, todos esses protocolos, eles precisavam ser vencidos. E aí, quando o ministro... E aí, me permita usar um jargão, verdade seja dita, justiça seja feita, quando o ministro Sabino assume, ele como que pegou o touro na unha, porque era necessário ultrapassar todos esses aspectos assim inerentes a regras internacionais. E eu me recordo, a Ana Carla chegou junto com o ministro, quantas não foram as reuniões, quantas idas vocês não foram ao Congresso e trabalhando para garantir um orçamento, porque o custo do escritório é, na verdade, da responsabilidade do país anfitrião, embora ele tenha uma finalidade muito maior. Então, essa história da cronologia eu acho relevante ser aqui mencionado, porque é produto de muitos esforços, que vem desde lá de trás. Mas, nesse último período, é que foi impulsionado para valer e o país conquistou essa vitória importante. Otávio, eu me recordo que a primeira luta foi uma luta no âmbito internacional, porque todo mundo queria o prestígio, né, de liderar as Américas com esse escritório, com a presença física da equipe da ONU. Então, né, foram várias e várias reuniões, tanto multilaterais como bilaterais, com o Ministério do Turismo encabeçando, junto com o Itamaraty, negociando com outros países. A gente tinha alguns rivais que são os nossos maiores aliados e ao mesmo tempo os maiores rivais que também tinham interesse. E lá pelas tantas tivemos, Otávio, uma reunião do Conselho Executivo em que o Brasil derrotou um desses países próximos interessados por... Pode dizer que é a Argentina, não tem problema. Eu estou tentando ser diplomático, mas derrotamos a Argentina na ocasião por 19 votos a 17 no Conselho Executivo. Então, por 2 votos, conseguimos... Essa foi a primeira etapa da ONU Turismo dizer que
né, porque como um ente multilateral, tudo é realizado ali através do voto, né? Conseguimos a maioria de votos para que fosse definido que seria no Brasil esse escritório regional das Américas, primeira etapa. E a altura, né, tanto o Ministério como a sociedade, a gente tinha aquela impressão, bom, vencemos, né? Mal sabíamos que aquele era só o começo, né? Depois daquilo veio uma longa negociação com a ONU Turismo, envolvendo o Ministério do Turismo, Itamaraty, Casa Civil, e negocia tratado, porque tem que ser feito um tratado internacional justamente para definir essas condições todas. É alguma coisa muito mais burocrática do que a gente pensaria, mas é usual, né? Como todo acordo que envolve entes soberanos é muito complexo. E agora eu quero que a Ana Carla fale um pouquinho, porque eu acho que você começou a participar dessa parte da internalização, não foi, Ana Carla? Que eu acho que era a parte mais complexa, que a gente precisava de uma mão forte, né, de quem estava à frente da pasta para poder movimentar esse processo e fazer uma coordenação interministerial. Isso a ministra que viveu, né, em pessoa, toda essa coordenação envolvendo diversos atores que a gente teve que unir em prol desse objetivo. Conte um pouquinho do que ficou aí das suas impressões e da sua memória sobre esse processo. Obrigada, Heitor. Obrigada, Otávio. É muito importante a gente estar aqui hoje reunido para falar disso, para falar de uma vitória brasileira. Sei que agora o Heitor é diplomata, né? Porque é o diretor da ONU Turismo para as Américas. Não pode nem falar Argentina mais. Mas dá um gostinho de vitória, dá um gostinho de goleada quando o Brasil vence esse campeonato, né, mundial para receber as Nações Unidas aqui. Como o Heitor bem falou, foi cada batalha, foi desde o orçamento, como o Otávio bem disse, para quem não sabe, a gente precisa, para trazer um escritório da ONU para o Brasil, a gente precisa custear esse escritório com recurso do país que está trazendo, mesmo sendo para as Américas. Não é um escritório que fica no Brasil, mas não só para o Brasil. Ele vai ser um protagonista, vai receber demandas das Américas e do Caribe. E também a gente vai poder ter essa transversalização com outros países. Já estamos tendo, né, Heitor? Então, a partir do momento que a gente já tem essa conta, mas a gente não tem como pagar, a gente precisa ir atrás de quem tem dinheiro. Então, a gente precisa ir no Ministério do Planejamento, no Ministério da Fazenda, na Casa Civil. E aí, acharmos uma compensação financeira. Achada a compensação, a gente apresenta no Congresso, né? Primeiro na Câmara, tem que ir para o plenário da Câmara, e o plenário aprovou por unanimidade a vinda do escritório para cá. Tá, passado isso, Senado, a mesma coisa. Não foi fácil, num país em que a gente vê uma polarização ainda muito forte, então não foi fácil mesmo. Depois a gente já teve que fazer uma promulgação, depois uma ratificação pelo presidente, e, enfim, aqui estamos com o escritório no Rio de Janeiro, né, na cidade maravilhosa que mais recebe turistas no Brasil. E, como bem o Otávio disse, né, havia uma disputa também interna, qual cidade brasileira que receberia, né, Otávio? E eu fico pensando, cara, e como é que a gente vai fazer chegar na população a importância de ter esse escritório? Porque tudo isso é muito técnico, é burocrático, não é uma coisa que tenha que estar. A gente está conversando aqui porque vocês têm interesse, nós temos interesse de passar também, mas o que isso significa? Que eu acho que a pergunta é o que a gente deve trazer também aqui. O que isso vai beneficiar o Brasil? E só um detalhe para fechar essa sequência histórica: a culminância desse processo consistia em identificar um espaço físico para abrigar, e tinha que ser em caráter de urgência. Ana Carla, um belo dia, acho que era um domingo, o Rio não estava a menos de 43 graus naquele momento, eu, ela e a Adriana fomos visitar o espaço que a FEComércio, o Senac, tinha como factível para disponibilizar, um espaço bacana, e tinha que ali funcionar, porque o governo, né, já tinha procurado várias opções e todas demandavam mais tempo e não podíamos perder aquele instante. Haja vista que o secretário-geral da ONU estava por vir ao Brasil 1 ou 2 meses depois, uma coisa do gênero. E aí o presidente Queiroz, da FEComércio, nos autorizou passar para o ministro Sabino a oferta
desse espaço, que é um espaço onde hoje o nosso amigo está, e está muito bem abrigado lá, porque é um belíssimo espaço. E para o país, para a FEComércio, para todos nós, é um privilégio poder estar junto, né? Então, eu não tenho dúvida, essa etapa foi a culminância de uma epopeia que veio lá de trás. Né, Paulo? Ele não está contando a parte mais divertida do negócio. A gente estava na Expo Rio. E aí, já era 5 horas da tarde, o sol já ia se pôr. E por que eu estou falando que o sol já ia se pôr? Porque era um prédio que não funcionava ainda. Não tinha luz. E eu tinha que ver a luz do dia, porque era um escritório que poderia receber a ONU. E aí tem todo um padrão, precisa seguir. E aí o Otávio, Ana, a gente precisa chegar antes das 5h30. E a gente estava eu não sei muito bem, Estava na Lagoa, na Lagoa, e para chegar lá no centro na do Rio. Candelária, na Presidente Vargas. Só sei que o modo 6 da tarde. veio e nos ajudou a chegar naquele local, subir, conseguir ver ainda a luz do dia e que hoje é o prédio, o edifício que está É isso. sediando a ONU aqui. Heitor, eu queria que tu falasse muito para gente. Eu sei que eu não sou a moderadora, mas eu acho que está todo mundo sedento Isso. para saber disso. O que o escritório, o fato de ter as Nações Unidas no Brasil favorece no nosso país? Perfeito, né? Já vou adentrar isso, mas antes eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a FEComércio pela oportunidade, a parceria, né? E isso é uma coisa que não tenho dúvida de que esse apoio foi essencial, a gente ter chegado desde o começo com essas instalações. Então, fica mais uma vez, muito obrigado ao seu trabalho, ao do Queiroz. Mas vamos ao que interessa. Muito bem. Isto dito, desde março deste ano, devidamente instalados, ONU Turismo, o que nós podemos trazer para o Brasil? Primeiro, o que significa, em termos geopolíticos e multilaterais, o Brasil sediar o Escritório das Américas da ONU? Significa que a equipe sediada no Brasil, em parceria com o Ministério do Turismo do Brasil, que vai definir as prioridades estratégicas do turismo para a região. Então, quando eu falo isso, parece uma coisa um pouco abstrata, mas vamos lá. Grandes temas. Quais serão as prioridades das rotas integradas dentro do nosso continente? O que o Brasil, junto com seus vizinhos e junto com os países que lhes são próximos, do Caribe, da América Central, quais são as rotas aéreas que nós vamos privilegiar? Quais são as estratégias que juntos nós vamos tomar para aumentar o número de voos, para reduzir as emissões desses voos? Quais são as estratégias conjuntas que nós vamos levar aos nossos ministérios de Relações Exteriores sobre como facilitar a circulação de pessoas nessa região? Então, uma coisa que eu sempre falo, o setor de turismo, por ele ser tão transversal, envolver tantos temas que são de pastas que não envolvem só a pasta do turismo local, ela exige sempre um esforço de cooperação. E a ONU é o organismo por predileção responsável por fazer essa coordenação e esse esforço. Então, a gente está aqui justamente para poder juntar essas autoridades, cada um representando seus países, e alocar orçamento para essas ações, porque, claro, é muito difícil, especialmente para os países em desenvolvimento, os mais pobres, na nossa região temos vários, poderem alocar um orçamento para fazer uma iniciativa a nível regional, porque eles já têm tantos problemas a níveis locais e nacionais, que é muito difícil exigir deles que eles façam um programa que vai abarcar países que nem são deles. Então a gente entra ali com um orçamento próprio para fazer, com muito estudo e inteligência, então a gente tenta trazer os melhores pensadores, os melhores consultores, os melhores cérebros, não só da nossa equipe regular, mas também de pessoas contratadas para projetos específicos para poder trazer essa inteligência para os países. Então a gente chega lá naquele pequeno país e fala, olha, a gente sabe que para você o Brasil vai ser o grande emissor de turistas, porque na sua região, o Brasil, em termos de população, em termos de ticket médio, é o país mais relevante. Portanto, nós queremos ajudar vocês a receberem mais turistas brasileiros e sabemos que, com base nos nossos estudos, nos nossos números, que se a gente conseguir abrir uma nova rota para com o Brasil, com uma companhia aérea que tem esse perfil, que vai querer operar essa rota, a gente vai conseguir aumentar de 10%, 15% o seu número de turistas que vão ser recebidos, e esses turistas, por terem um ticket médio alto, vão fazer um impacto econômico relevante, um impacto social relevante no seu país. Para tanto, a gente aconselha que vocês, e aí vem o papel da ONU de apoiar a política pública dos países membros,
no final das contas, Ana, eu brinco que eu tenho 26 chefes, somos 26 países da região. Então, o meu trabalho é agradar, ajudar, auxiliar as equipes desses 26 ministros do turismo com as propostas de ações, propostas de políticas, para não, digamos assim, contemporizar, para não monopolizar, desculpa a conversa. Eu vou passar para vocês também, vocês dão algumas ideias, depois a gente volta para mim, eu falo de outros projetos. Então, eu coloquei algumas pinceladas, a minha visão do que a gente faz, como a gente pode contribuir, talvez a visão da Ana do ponto de vista brasileiro e a do Otávio do ponto de vista da iniciativa privada. Da iniciativa pública, eu posso dizer com toda certeza que é muito importante, né, para a gente. E eu acho que traz um sentimento de pertencimento, sabe? E eu acho que quem grita aí, em todo esse cenário, o multilateralismo, muito pregado pelo nosso presidente Lula. Então, a partir do momento que a gente tem aqui o escritório, e que o escritório vai versar sobre, vai ter uma área de sustentabilidade, vai ter uma área de atração de investimentos, né? E eu saúdo aqui a Cíntia, que é servidora do Ministério e agora está na ONU Turismo, nessa pauta de investimentos, e para a gente é muito relevante, porque a gente não tem esse ambiente organizado, vamos dizer assim, uma cultura organizacional para investimentos. Não há. A gente tem que fazer uma meia-culpa. Nunca foi ensinado para a gente nem dá na escola sobre isso, muito menos aqui, o Otávio vai falar do ponto de vista da iniciativa privada, mas eu trago muita iniciativa pública que a gente tem, a Apex, que trata da exportação, mas eu quero saber o investimento para o turismo. Como a gente faz para atrair hotel para cá? Como é que a gente faz para atrair grandes empresas para serem instaladas aqui no Brasil para o turismo? E eu acho que trazendo o escritório para cá, sendo sede no Brasil, embora tenham outros países, né, que vão ser abraçados, abarcados, 26 países, mas a gente sim é o mais relevante e eu acho que a gente pode e deve ser líder nessa parte também, de atração de investimentos, sustentabilidade, ser protagonista no cenário internacional. Bom, sendo certo que o pressuposto é fortalecer o turismo, isto é, ampliar os fluxos de deslocamento das pessoas e, para isso, oferecer mais oportunidades, quer dizer, ampliar a oferta, mas também qualificá-la e torná-la mais abrangente e também ensejar mais avanços da demanda e dentro dessa perspectiva mais regionalizada, de integração. Então, para que isso funcione de maneira mais profunda, a presença da ONU Turismo, do escritório, é uma espécie de amálgama, né? E é uma oportunidade de promover excelentes discussões e abrir portas com tapetes vermelhos, sobretudo para isso que bem sinalizou a Ana, ou seja, quanto mais se investir em turismo, em mais infraestrutura, em mais oportunidades de receptivo no turismo, todos os produtos e serviços que o turismo tem que oferecer, melhor. Então, um exemplo, existe uma espécie de BNDES das Américas chamada CAF, que é uma instância, um banco de fomento latino-americano. Alguns poucos agentes públicos e privados brasileiros têm conseguido captar, porque o que hoje existe demasiadamente é a desinformação sobre isso. Eu não tenho dúvida que um belo passo será, através do escritório, oferecer a todos que estão no campo privado brasileiro as informações, os caminhos e as possibilidades dessas linhas de crédito poderem chegar na ponta. Por exemplo, associadas a iniciativas públicas conjugadas, com fundings cada vez mais robustos, para que a gente possa, como eu disse no início, avançar em termos de fluxos aéreos e fluxos receptivos em turismo. Esse é um ponto que eu acho fundamental. Agora, há várias outras coisas que também podem, né, enriquecer muito o trabalho e o avanço, né, da qualificação no turismo, os debates sobre grandes temas. Quem sabe, através do nosso escritório, a gente possa, de forma unificada nas Américas, trazer uma nova discussão de um documento de 1999 da ONU Turismo, que numa Assembleia Geral sua em Santiago, ou seja, há 26 anos atrás, instituiu o intitulado Código Mundial de Ética para o Turismo.
que tem um decálogo de 10 itens. O primeiro, citar só 2. O primeiro deles, o turismo, na sua essência, ele consolidar certos deslocamentos de pessoas que estão no ambiente cultural e no habitat próprio para outros habitats e outras circunstâncias culturais. É preciso que esse território de receptivo ele compreenda e respeita o seu visitante. E a mão contrária e vice-versa também. O visitante também compreender e respeitar as tradições, as características daquele território. Isto é o quê? O turismo é um grande instrumento para a paz, por conta dessa convivência entre culturas, né? Isso é um ponto. O turismo é para todos, tem no decálogo. Eu acho que esse pode ser também um belo de um debate para a gente animar o processo de fortalecimento do turismo. Perfeito, Otávio, concordo plenamente. Temos esse código, temos também o que é mais recente, que é o de defesa internacional do turista, que também é do consumidor turista, exatamente. Também é um debate muito proveitoso. Mas eu queria detalhar um pouco essa parte de atração de investimentos, que é algo que fica muito abstrato, né? Especialmente para o pessoal aí que é do turismo mesmo, turismólogo, da área de hotelaria. Mas como assim a ONU pode facilitar a atração de investimentos? Vamos pensar basicamente em 2 visões. A primeira é do ponto de vista do receptor do investimento, facilitar a parte regulatória, criar condições de negócio para que o Brasil seja atrativo para receber investimentos. E aí envolve toda a seara tributária, de benefícios tributários, até simplificação e funcionamento. A gente está num momento muito propício no Brasil com a reforma tributária, nessa grande conquista brasileira, que a gente vai colocar em prática. Como que a gente instrumentaliza isso, e aí envolvem vários atores, de forma a facilitar a vida dos investidores, a trazer confiança e segurança jurídica para quem vai colocar dinheiro. Porque no final das contas, atrair investimento é você convencer quem tem capital de que vale a pena colocar esse capital no nosso país, de que ele vai ter retorno. Claro que o Estado não pode só prometer retorno, também tem que garantir que os seus cidadãos vão ser tratados de uma forma ética, correta, de que esse capital que vai entrar vai ser distribuído de uma forma interessante para o desenvolvimento social, vai ter um impacto bom. Então, são várias vertentes que têm que ser analisadas e a ONU se preocupa com todas elas. Se a gente puxar lá as ODSs, o supra-sumo, a síntese vai ser isso, né? O desenvolvimento sustentável. Mas perfeito. Mas não é só essa questão de condição regulatória. A gente tem que pensar também tudo que é a parte de PPP e concessões. Quais são as regras hoje no Brasil para que um empreendimento ou um patrimônio público, a sua exploração seja cedido para a entidade privada, para que ele possa explorar isso? Quais são os requisitos, quais são os desafios, quais são os entraves, o que a gente já faz de bom, o que a gente faz de ruim em relação a outros países. E aí a ONU Turismo, como toda entidade da ONU, tem esse grande dever de trazer as boas práticas e comparar com o Estado membro que a gente está apoiando. Falar, Brasil, isso aqui você está fazendo muito bem, estamos aqui com os números, isso aqui está melhorando, vocês estão no caminho certo. Olha, está outro país nesse outro quesito aqui, está tratando de uma forma melhor. Né? Uma questão que tem que ser discutida aqui no Brasil é a questão do licenciamento. Como que a gente consegue dar mais segurança e mais agilidade nos processos de licenciamento? Quais são os atores que a gente tem que trazer para a mesa? O Poder Executivo, o Poder Legislativo, mas também o Judiciário, o Ministério Público. Vamos discutir junto o impacto que esses processos demorados no Brasil muitas vezes têm, essa questão das liminares. Então, tudo isso tem que ser bem trabalhado para dar confiança para o investidor, para que ele tenha segurança de que ele vai botar dinheiro no nosso país e ele vai conseguir ter o lucro que ele está buscando e, ao mesmo tempo, a população brasileira vai se beneficiar. Essa é a primeira questão, regulatória. E o segundo ponto também que eu vejo que a ONU Turismo pode fazer é o impacto direto, aí já trabalhando ali no varejo, com projetos específicos. Então, vamos identificar quais são os municípios, os estados que têm áreas e patrimônios que são aptos a receber investimento estrangeiro. Vamos identificar no mundo quais são os principais fundos, os principais grupos privados de hotelaria, de parque de diversões, que podem ter interesse no Brasil. Vamos estudar, ajudar as pessoas a montarem esses projetos, levar para esses investidores, depois de mapeados,
organizar missões empresariais, trazer esses investidores para cá, para conhecerem esses ativos, para fomentar o investimento. Eu já estou falando muito. Vamos lá, Ana Carla, Foi me ajuda aí. ótimo. É ótimo trazer, né, essas potencialidades que a ONU traz, né? Claro que tu não vai identificar todas aqui agora para a gente, mas é um referencial teórico, vamos dizer assim. Falamos de atração de investimentos, sustentabilidade, a gente também, ao acesso ao crédito, né? Eu acho que o brasileiro, eu falo como gestora, mas também quando a gente pensa lá na regionalização, né, nos municípios, nas instâncias de governança, nos estados, a gente precisa dizer para eles como conseguir crédito. Como conseguir crédito acessível. Estou vendo vários balançando a cabeça assim. A gente sabe que é esse o nosso gargalo. Como chegar num banco. O Otávio trouxe aqui um deles, o CAF. Muitos de nós nem conhecemos o CAF. O prefeito não conhece o CAF. Eu acho que a ONU aqui no Brasil vai fazer esse papel de interlocução. Vai dizer assim, cara, aqui dá para a gente investir em destinos que trabalhem com quilombolas, com indígenas, que exaltem o turismo de base comunitária. Outro vai ser turismo náutico, outro vai ser. Então, a gente tem tanta diversidade de potencialidades que vai melhorar o trabalho do Heitor, da Tuane, né, Tuane? Aqui também saúdo a outra funcionária do escritório. Mas eu acho que é isso. É a gente elevar, trazer boas práticas, sim, e a gente levar boas práticas, sim, porque a gente tem muito para oferecer. A gente tem um catálogo enorme de iniciativas, de profissionais. Então, a gente levar, através do escritório, para as Américas e para o mundo, eu acho que vai ser um gol. Quer dizer, é uma estatura importante política que o país adquire por exercer essa centralidade latino-americana de sediarmos um escritório. Muito bem. Dito isso, o que nos interessa é fortalecer a bandeira do turismo, em todos os sentidos. Na esfera pública, cada município ter cada vez mais preocupação em constituir os seus produtos turísticos, seus atrativos turísticos. A esfera pública procurar concomitantemente ajudar a colocar de pé essas propostas, porque no fundo, ao fim e ao cabo, não há território nenhum no mundo que não tenha algo bonito para ser mostrado, ou uma história, ou algo também interessante para ser contado, ou para ser, de alguma forma, do interesse daquele que pode despertar a vontade de ir lá. Ou seja, a atratividade turística é um potencial que está em aberto. Cada ente, cada núcleo populacional pode desenvolver um, e tem milhares de possibilidades. Então, a ONU Turismo, ela está aqui, no nosso espaço, possibilitando interações muito diversas, né? Conexões ao nível regional que são importantíssimos. Os números estão aí, a mostrar que, né, o mercado latino-americano é o mais forte para o Brasil. Então, isso só vai ajudar a fazer com que a roda gire mais rápido, né? Eu vejo assim, de uma maneira meio macro, do ponto de vista quase que filosófico, essa presença que é tão promissora desse escritório, né? Tem o histórico, que aqui foi dito, mas tem coisas muito claras que podem ser feitas, seja no campo acadêmico, seja no campo das grandes discussões, seja naquilo que é o desejo prático de dar resultados, de acessar recursos, a desenvolver projetos e por aí vai. Perfeito. Acho que nesse momento é importante trazer alguns projetos que estão, claro que a gente começando o trabalho em março, né? São projetos que estão em andamento, a gente está construindo, né, há muitas mãos, porque tudo que a gente faz na ONU, a gente faz com a aquiescência e a parceria de muitos países envolvidos nesses projetos, mas para vocês poderem visualizar na prática um pouco daquilo que a gente faz. Então, nesse contexto de COP, de Ano da Sustentabilidade no Brasil e no mundo, a gente está trazendo uma iniciativa que foi iniciada no âmbito do turismo rural e a gente está querendo levar para a Amazônia, que é de ter um fundo para subsidiar projetos
que sejam de interesse sustentável da sociedade, que tenham um impacto relevante social. Esse programa se chama Small Tourism Grants, se chama Pequenos Subsídios para o Turismo, e basicamente, resumindo, para sair das tecnicalidades, é um grande chamamento público com um fundo que tem recursos públicos e privados, pelos quais a Unoturismo vai identificar os melhores projetos na Amazônia que são passíveis de investimento para fomentar o turismo sustentável, e as associações e fundações e ONGs, sempre sem fins lucrativos, poderão se candidatar para receber esse subsídio, que não é um empréstimo, né? Então é fundo perdido, é ali subsídio direto. O valor é de $20 mil, né? A gente sabe que é um pequeno valor, mas